todos, senhores vereadores, imprensa, público presente. 7ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 17 de março de 2020. Solicito aos senhores vereadores que registrem presença para que possamos dar início à sessão. Havendo o número legal, nos termos do artigo 101 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência, invocando a proteção de Deus, inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declara aberta a presente sessão ordinária. Solicito aos vereadores que se mantenham em pé para observância de 1 minuto de silêncio devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Convido o vereador Neto Amorim para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, conforme a Resolução 4 de 2010. Bom dia a todos. Que Deus abençoe o nosso dia e nossa semana. Salmo 121, versículos 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que faz o céu e a terra. Palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Instalada a sessão inaugurada a fase do expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior, conforme artigo 103 do Regimento Interno. Ata da 6ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 10 de março de 2020. Ata da 6ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 10 de março de 2020. Se não houver oposição, submeto a ata em discussão. Não havendo vereadores que queiram discuti-la, está em votação. Votação é simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada em única discussão e votação, a Secretaria Legislativa para disponibilizá-la no site da Câmara Municipal e arquivar. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente, conforme dispõe o artigo 104 do Regimento Interno. Mensagem número 9 de 2020, Barueri, 9 de março de 2020. Senhor presidente, tenho a honra de remeter a Vossa Excelência para a autoapreciação desta Igreja e a Câmara o anexo projeto de lei complementar que altera o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Complementar número 441, de 31 de outubro de 2018, que institui o auxílio e o vale transporte aos servidores públicos municipais. Lembra-se que a referida norma já houvera sido aperfeiçoada por ocasião da vigência da Lei Complementar número 459 de 2 de maio de 2019. A primeira alteração normativa desonerou os servidores públicos municipais que recebem vencimento base até R$ 2.000 em relação à participação dos gastos de seu deslocamento com o Vale Transporte. Cuidou, pois, de outorgar à norma um caráter social e equânime, porquanto aos servidores públicos municipais com baixo valor de vencimentos, o desconto correspondente ao Vale Transporte ensejava relevantes reflexos em sua capacidade econômica. Neste contexto, surge a presente pretensão legislativa no sentido de atualizar o valor de referência remuneratória dos servidores públicos municipais beneficiados
para o vencimento base de R$ 2.403,75. Medidas que ampliam o quantitativo de beneficiados e contempla circunstâncias peculiares da evolução funcional de parcela dos servidores, incluindo-se a alteração legislativa que incorporou a escolaridade e vencimento base. Ressalta-se que o estudo sobre a expectativa de impacto financeiro restou acostado ao respectivo procedimento legislativo a justificar e legitimar esta propositura. Como percebem os nobres edis, a presente propositura reveste-se do mais alto interesse público, razão pela qual dispensáveis maiores considerações para justificar sua aprovação. A medida de caráter urgente, razão pela qual solicito seja dada a ela o tratamento que faz alusão ao artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente Vossa Excelência e seus nobres pares, reiterando meu protesto de apreço, distinta consideração. Rubens Furlan, prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2020 altera o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Complementar número 441 de 31 de outubro de 2018, que institui o auxílio e o vale transporte aos servidores públicos municipais e da outras providências. Rubens Furlan, prefeito do município de Barueri, usando as atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1. O parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Complementar número 441 de 31 de outubro de 2018, incluído pela Lei Complementar número 459 de 2 de maio de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 1º. As despesas de transportes coletivos municipais de que trata o caput em relação aos servidores públicos com vencimentos básicos de até R$ 2.403,75 serão integralmente subsidiados pelo município de Barueri. Artigo 2. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 3. Despesas orçamentárias correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes. Artigo 4. Essa lei complementar entra em vigor na data de publicação. Prefeitura Municipal de Barueri. Rubens Furlan, prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar número 2/2020, a Secretaria Legislativa para disponibilizar aos vereadores na página do Correio. Ofício SNJ, Barueri, 9 de março de 2020, senhor presidente, pelo presente caminho a Vossa Excelência, cópia das leis número 2.738, 2.739, 2.741 da Lei Complementar 484, 2020, devidamente sancionado pelo Executivo Municipal, conforme publicação no Jornal Oficial de 7 de março de 2020. Vale-me do ensejo para reiterar, Vossa Excelência, os elevados protestos de distinta consideração. Rubens Furlan, prefeito municipal. Ofício SNJ 676 de 2020, Barueri, 11 de março de 2020. Em atenção às indicações remetidas ao Executivo Municipal pelos ofícios 11 de 2020 e 12 de 2020, cumpre-me prestar a Vossa Excelência as informações seguintes. Alain Miranda. Indicação 199, 201, 203, 260, 263, 200 e 264, 2020, remetidos às secretarias para que seja verificada a possibilidade de atendimento. Antônio Valdo Rios Gomes. Indicações 255, 257, 190, 194, 258, 256, 193, 259, 192 e 191, remetidos às secretarias para possibilidade de atendimento. Antônio de Barros, indicações 197, 195, 227, 196 e 198, remetidas às secretarias para que seja verificada a possibilidade de atendimento. Fábio Luiz da Silva Homers, indicação 185, 187, 189, 276, 278, 186, 274, 275 e 277 de 2020, caminhadas às secretarias para possibilidade de atendimento. Flávio Lima da Silva, indicações 207, 279 de 2020, encaminhadas à Secretaria de Obras para Estudos. Francisco dos Reis Vilela, indicação 234 de 2020, caminhada à Secretaria de Serviços Municipais para providências necessárias. Zé de Mello, indicação 238, 240, 282, 237, 239, encaminhadas às secretarias para que seja verificada a possibilidade de atendimento. José Roberto Mendonça, indicação 229, 231, 273, 283, 230, encaminhadas às secretarias
para providências necessárias. E indicação 284, 286, 228, 232 e 285, também encaminhadas às secretarias para que seja verificada a possibilidade de atendimento. Luiz Fernando da Silva, indicações 219, 220, 223, 292, 296, 222, 221, 293 e 295 de 2020, encaminhadas às secretarias para providências necessárias. Pedro Francisco de Amorim Neto, indicações 291, 213, 215, 290, 287, 288, 289 de 2020, todas encaminhadas às secretarias para que seja verificada a possibilidade de atendimento. Rafael Valério Carvalho, indicações 216, 218, 235, 246, 250, 236, 247, 248, 249 de 2020, remetidos às secretarias competentes para verificar a possibilidade de atendimento. Reinaldo Campos, indicações 270, 271, 272 de 2020, indicados os departamentos competentes para verificar a possibilidade de atendimento. Rodrigues Marques de Figueiredo, indicação 204, 206, 265, 269, encaminhados às secretarias para estudos. Sebastião Carlos Nascimento, indicação 241, 244, 281, 242, 243, 245, encaminhados às secretarias para manifestações. Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, indicação 208, 210, 233, 252, 254, 280, 253, 211, 212, 251, encaminhados às secretarias para providências cabíveis. Wilson Zuf, indicação 298, 300, 226, 225, 224, 297, 2020, encaminhadas às secretarias para possibilidade de atendimento. Vale-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os elevados protestos de estima e consideração. Rubens Furlan, prefeito municipal, ofício 18 de 2020, CTCO, Barueri, 2 de março de 2020, prezados senhores, pelo presente, estamos encaminhando Vossa Excelência para apreciação desta Casa de Leis o balancete da receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2020, sendo o que se apresenta para o momento subscrevamos. Atenciosamente, Rubens Furlan, prefeito municipal. Ofício NVT número 221 de 2020, Barueri, 9 de março de 2020, atendimento e indicação 44-2020, que versa sobre a implantação de mão única na rua Igarapava e rua Ibirá. O documento foi encaminhado à Secretaria de Serviços Municipais para execução de serviço. Atenciosamente, Regina Esther Mesquita, secretária de Segurança e Mobilidade Urbana. Ofício 93 de 2020, Barueri, 6 de março de 2020. Senhor presidente, estamos encaminhando os balancetes do mês de fevereiro de 2020 para conhecimento de Vossa Excelência. Em mais e à disposição para esclarecimento que fizerem necessário, atenciosamente, Tatuo Okamoto, presidente. Ofício SNJ número 574/20, arquivar. Ofício SNJ 676/20, a Secretaria Legislativa extrai cópia aos vereadores autores das proposituras. Ofício número 18/2020, a fixar no local de costume. Ofício NVT número 221/2020, a Secretaria Legislativa extrai cópia ao vereador autor da propositura. Ofício número 93/2020, arquivar. Ato da mesa diretora número 4/2020, põe sobre cancelamento da sessão solene dos 71º aniversário da emancipação político administrativa de Barueri, considerando que em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou que o surto de doença causada pelo novo coronavírus, Covid-19, constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, ESP2, o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional, em que
Em 11 de março de 2020, o Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus 219 nCoV, pelo Ministério da Saúde, portaria 188-GMMS, considerando que, de acordo com o protocolo de tratamento do novo coronavírus 2019 nCoV do Ministério da Saúde e transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 7 a 14 dias após o início dos sintomas, mas que dados preliminares sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas, considerando a necessidade de formalizar os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Barueri, de modo a preservar a saúde de todos que frequentam a edilidade barueriense. A mesa diretora da Câmara Municipal de Barueri, no uso das atribuições legais, resolve. Artigo 1. Fica cancelada a realização da sessão solene do 71º aniversário de emancipação político-administrativa de Barueri, programado para o dia 26 de março de 2020, nesta Casa de Leis, bem como a cerimônia de hasteamento das bandeiras. Artigo 2. Fica adiada a solenidade de entrega de título de cidadão benemérito de Barueri, a doutora Annelise Soares, juíza diretora do Fórum de Barueri, a ser remarcada em data oportuna. Artigo 3. Este ato entra em vigor na data de publicação. Câmara Municipal de Barueri, 16 de março de 2020. Fábio Luiz da Silva Homers, presidente. Wilson Zufa Júnior, primeiro secretário. Flávio Lima da Silva, terceiro secretário. Alain Miranda, vice-presidente. Pedro Francisco de Amorim Neto, segundo secretário. E Reinaldo Aparecido Campos, tesoureiro. Publicação e registro na administração da Câmara de Barueri em data supra. Adriana Frois, secretária legislativa. Ato da mesa diretora número 4/2020, publicar e arquivar. Ato da mesa diretora número 5 de 2020, dispõe sobre procedimento e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus no âmbito da Câmara Municipal de Barueri, considerando que em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou que o surto da doença causada pelo novo coronavírus Covid-19 constitui uma emergência de saúde pública, importância internacional, ESP2, o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional, em que, em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia, considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus 2019 nCoV, pelo Ministério da Saúde, portaria número 188/GSGM/MS, considerando que, de acordo com o protocolo de tratamento do novo coronavírus 2019 nCoV do Ministério da Saúde, a transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 7 a 14 dias após o início dos sintomas, mas que dados preliminares sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Considerando a necessidade de formalizar os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e a propagação do Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Barueri, de modo a preservar a saúde de todos que frequentam a edilidade barueriense, a mesa diretora da Câmara Municipal de Barueri, nos as atribuições legais, resolve. Artigo 1. Este ato dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e a propagação do Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Barueri. Parágrafo único. As medidas de que trata este ato vigorarão até a decisão em sentido contrário da mesa diretora da Câmara Municipal de Barueri. Artigo 2. Apenas terão acesso à Câmara Municipal de Barueri senhores vereadores, servidores terceirizados, profissionais de veículos de imprensa, assessores
de entidades e órgãos públicos e fornecedores e empregadores que prestam serviços na Câmara Municipal. Parágrafo 1º. A restrição estabelecida no caput não se aplica aos convocados ou convidados por requerimento aprovado por comissão ou pelo plenário da Câmara Municipal de Barueri e a quem tem audiência agendada com o vereador previamente comunicada à administração. Parágrafo 2º. A restrição de que trata o caput aplica ao público externo que queira acessar a biblioteca, o Serviço de Informação ao Cidadão SIC e a ouvidoria, mantidos os canais externos de atendimento. Artigo 3. Fica suspensa a realização nas dependências da Câmara Municipal de Barueri de eventos coletivos não diretamente relacionados às atividades legislativas do plenário das comissões. Parágrafo único. Ficam abrangidas pela suspensão de que trata este artigo as solenidades, ainda que realizadas externamente, eventos partidários e outras atividades públicas, ainda que previamente agendada. Foi mal, hein? Desculpa aí. O que eu posso fazer? Parágrafo único. Ficam abrangidas pela suspensão de que trata este artigo as solenidades, ainda que realizadas externamente, eventos partidários e outras atividades públicas, ainda que previamente agendadas nos prédios da Câmara Municipal de Barueri. Artigo 4. Os vereadores, servidores e terceirizados que estiverem em locais onde houve infecção por Covid-19 constante na lista do Ministério de Saúde ou que tenham mantido contato próximo aos casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 que não apresentem sintomas respiratórios ou febre serão afastados administrativamente por 14 dias a contar do contato. Parágrafo 1º. A pessoa abrangida pela hipótese deste artigo deverá comunicar imediatamente tais circunstâncias, com a respectiva comprovação a 1. Presidência, no caso de vereador. 2. Respectiva chefia imediata, no caso de servidor, ao qual remeterá a documentação conforme o caso da Secretaria-Geral para providências. 3. Ao gestor de contrato, no caso de empregados terceirizados, para demais providências. Parágrafo 2º. Afastamento de servidores terceirizados da RCA sob regime de teletrabalho. Parágrafo 3. Durante o período de afastamento de que trata este artigo, servidores e terceirizados não poderão se ausentar do município da residência, salvo conforme o caso prévia autorização da Secretaria-Geral. Parágrafo 4. Considera-se caso suspeita que ele estiver sob tratamento médico em procedimento de investigação para confirmação da infecção por Covid-19. Parágrafo 5. Afastado o diagnóstico do caso suspeito, interrompe-se o afastamento. Artigo 5º. Os vereadores, servidores terceirizados que tenham mantido contato próximo com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 e apresentem sintomas respiratórios ou febre serão imediatamente afastados por período a ser definido por unidade de saúde de referência. Artigo 6. Ficam afastados os vereadores, servidores e terceirizados com mais de 60 anos de idade, que deverão optar preferencialmente pelo regime de teletrabalho. Artigo 7. As ações ou omissões que violem o disposto neste ato sujeitam o autor a sanções penais, cíveis, éticas e administrativas. Artigo 8. Este ato entra em vigor na data de publicação. Câmara Municipal de Barueri, 16 de março de 2020. Fábio Luiz da Silva Holmes, presidente. Ana Miranda, vice-presidente. Wilson Sofa Júnior, primeiro secretário. Pedro Francisco de Morim Neto, segundo secretário. Flabem Lima da Silva, terceiro secretário. Reinaldo Aparecido Campos, tesoureiro. Publicado e registrado na administração da Câmara Municipal de Barueri em data supra. Adriana Frois, secretária legislativa. Ato da mesa diretora número 5/2020. Publicar e arquivar. Projeto de lei número 17 de 2020. Põe sobre institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a importância da higiene das mãos. A Câmara Municipal de Barueri, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 da Lei Orgânica do Município, decreta. Artigo 1. Fica instituída no município de Barueri a Semana Municipal de Conscientização sobre a importância da higiene das mãos. Artigo 2. A Semana Municipal de Conscientização da importância da higiene das mãos será celebrada anualmente na semana do dia 5 de maio, que corresponde ao Dia Mundial
da higienização das mãos. Parágrafo único. A semana de conscientização da importância da higienização das mãos será implementada por meio de campanhas publicitárias e educativas, tendo como objetivo fundamental conscientizar a população em geral sobre a importância da higienização das mãos, bem como incentivar tal prática. Artigo 3. A semana de conscientização e importância da higienização das mãos será coordenada pela Prefeitura Municipal de Barueri por meio de suas secretarias competentes. Artigo 4. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria suplementada, se necessário. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 6. Esta lei entra em vigor na publicação. Artigo 7. Revoga suas disposições em contrário. Plenário, vereador, o Agir Salles Nemer, 16 de março de 2020. O Wilson Zufa Júnior, vereador. Justificativa. A higienização das mãos é considerada a ação isolada mais importante no controle das infecções e na proliferação de micro-organismos. Por isso, no dia 5 de maio, a Organização Mundial da Saúde propõe o Dia Mundial da Higienização das Mãos. E no dia 15 é constituído o Dia Nacional de Controle de Infecções, data nas quais se enfatizam a utilização do álcool gel a 70%. O álcool gel se mostra mais eficaz na eliminação de micro-organismos das mãos em relação à lavagem das mãos com sabonete comum. Ele é capaz de eliminar 99% dos micro-organismos, que se mostra superior à lavagem das mãos com sabonete comum, que pode eliminar apenas 50% dos germes. Segundo a direção da Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério de Saúde, vírus e bactérias são facilmente transportados pelas mãos das pessoas. Em geral, as mãos são parte do corpo que mais tem contato entre uma pessoa e a outra. E as pessoas, em geral, usam as mãos para diversas coisas. Costumam passar a mão nos olhos, no nariz, na boca, no corpo, muitas vezes sem perceber, assim como tocam diversos objetos, e todas podem ter fonte de micro-organismo que causam doenças, e a sua transmissão pode ser muito reduzida se as pessoas lavarem as mãos adequadamente, explica. A lavagem das mãos exige certo cuidado e deve ser realizada com frequência. A direção da Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde explica a maneira correta de se fazer a higiene. Basicamente, a pessoa deve usar água limpa e sabonete e lavar integralmente toda a superfície da mão, iniciando pelas palmas das mãos, preocupando-se muito com as pontas dos dedos, com o espaço entre os dedos, com as unhas e dorso da mão, levando até a região do punho. Deve demorar aproximadamente 30 segundos a 1 minuto. Isso deve ser substituído ou complementado pela utilização do álcool gel, indica. Ainda de acordo com a Vigilância de Doenças Transmissíveis, a lavagem das mãos deve ser feita não somente antes das refeições e antes de ir ao banheiro, mas também depois de tocar em objetos fora de casa, antes de tocar em bebês, depois de ter contato com pessoas doentes e sempre que a pessoa achar necessário. Projeto de Lei 017/2020 dispõe sobre instituir a Semana Municipal de Conscientização sobre a importância da higienização das mãos. Vereador autor Wilson Zufa, a Secretaria Legislativa para disponibilizar aos vereadores na página do Correio. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador autor do projeto, Wilson Zufa. Gostaria de, devido à urgência, né? E esse é um projeto que eu acredito relevante devido ao cenário que nós estamos presenciando, né? Esse é um projeto que a própria Organização Mundial da Saúde já estipulou um dia mundial de conscientização sobre a higienização das mãos. E esse projeto, ele vem de interesse a uma realidade que nós estamos observando. Eu gostaria que fosse incluído na ordem do dia, para que fosse apreciado pelos vereadores e para discussão e votação. Devido à urgência do projeto, vou pedir para incluir na ordem do dia, vereador. Obrigado. Projeto de Lei número 18 de 2020 dispõe sobre: obriga os estabelecimentos que especifica a fixar o aviso sobre higienização das mãos e da outras providências. A Câmara Municipal de Barueri, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19
da Lei Orgânica do Município de Barueri decreta, artigo 1, a afixação de aviso sobre a higienização das mãos em forma de adesivo, plaqueta ou cartaz confeccionado em material resistente e impermeável passa a ser obrigatório. Artigo 2. O aviso de que trata esta lei deverá ser afixado em local de fácil visualização, disposto em forma adesiva, em plaqueta ou cartaz confeccionado em material resistente impermeável, medir 15 por 22 centímetros, em fonte Arial Black, tamanho 32. Artigo 3. O aviso deverá conter o seguinte texto: ajude na prevenção de doenças, lave suas mãos. O artigo 4. O aviso será fixado nos seguintes estabelecimentos: 1. Nos hospitais, clínicas e laboratórios, em suas dependências sanitárias, próximos às pias para higienização das mãos dos usuários. 2. Nos estabelecimentos em que houver qualquer tipo de manipulação ou contato com alimentos, embalados ou não, inclusive na sua preparação e fornecimento, distribuição e comercialização em suas dependências sanitárias e próximos às pias para higienização das mãos dos manipuladores de alimentos. 3. Nas áreas reservadas ao consumo de alimentos de estabelecimentos privados como refeitórios, restaurantes e praças de alimentação, próximos às pias instaladas nesses locais para higienização das mãos dos usuários. Artigo 5. O descumprimento do disposto dessa lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades: 1. Advertência. 2. 100 multas de UFIB, Unidade Fiscal de Barueri. 3. 200 UFIBs, em caso de reincidência. 4. Cassação da licença para funcionar conforme o caso. Artigo 6. As despesas com execução dessa presente lei correrão por conta da dotação orçamentária própria suplementada, caso necessário. Artigo 7. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 8. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 9. Revoga-se as disposições em contrário. Plenário, vereador Roger Salles Neber. 16 de março de 2020. Wilson Zufa Júnior, vereador. A higienização das mãos é considerada a ação isolada mais importante no controle da infecção e na proliferação de micro-organismos. Por isso, que no dia 5 de maio, a Organização Mundial da Saúde propõe o Dia Mundial da Higienização das Mãos e no dia 15 é constituído o Dia Nacional de Controle da Infecção, data nas quais se enfatiza a utilização do álcool gel espuma a 70%. O álcool gel se mostra mais eficaz na eliminação de micro-organismos das mãos em relação à lavagem das mãos com sabonete comum. Ele é capaz de eliminar 99% dos micro-organismos, que se mostra superior à lavagem das mãos com sabonete comum, que pode eliminar apenas 50% dos germes. Segundo a Direção da Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, vírus e bactérias são facilmente transportados pelas mãos das pessoas. Em geral, as mãos são a parte do corpo que mais tem contato entre a pessoa e outra, e as pessoas, em geral, usam as mãos para diversas coisas. Costumam passar a mão nos olhos, no nariz, na boca, no corpo, muitas vezes sem perceber, assim como tocam diversos objetos. Em todas essas podem ser fonte de micro-organismos que causam doenças, e a sua transmissão pode ser muito reduzida se as pessoas lavarem as suas mãos adequadamente. A lavagem das mãos exige certo cuidado e deve ser realizada com frequência. A Direção da Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde explica a maneira correta de se fazer a higiene. Basicamente, a pessoa deve usar água limpa e sabonete, lavar integralmente toda a superfície da mão, iniciando pelas palmas das mãos, preocupando-se muito com as pontas dos dedos, com o espaço entre os dedos e com as unhas, o dorso da mão, e lavando até a região do punho. Deve demorar aproximadamente 30 segundos a 1 minuto. Isso deve ser substituído ou complementá-lo pela utilização do álcool gel, indica. Ainda de acordo com a Vigilância de Doenças Transmissíveis, a lavagem das mãos deve ser feita não somente antes das refeições e antes e depois de ir ao banheiro, mas também depois de tocar os objetos fora de casa, antes de tocar em bebês, depois de ter contato com pessoas doentes e sempre que a pessoa achar necessário. Projeto de lei número 18/2020 dispõe sobre, obriga os estabelecimentos que especifica a fixar aviso sobre higienização das mãos e da outras providências. Vereador autor, Wilson Zufa. Com a palavra, o vereador Reinaldo Campos.
devido ao mesmo sentido do outro projeto, a urgência do outro projeto, pedir para que coloque na ordem do dia também esse projeto 18/2020 do vereador Wilson Zufa. Projeto de Lei 19 de 2020 dispõe sobre denominação oficial do Centro de Especialidades e da outras providências. Câmara Municipal de Barueri, nos usa as atribuições que lhe confere o artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Barueri, decreta. Artigo 1. O Centro de Especialidades, situado entre a Avenida Henriqueta Mendes Guerras, na Rua Benedita Guerra Zedron e Rua Santa Úrsula, no centro de Barueri, passa a denominar-se oficialmente Luiz Maria Barleta. Artigo 2. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 4. Revoga-se as disposições em contrário. Plenário, vereador Oagir Salles Zemer, 10 de março de 2020. Alan Miranda, vereador e vice-presidente. Justificativa. Luiz Maria Barleta, nascido em Barueri, de 12 de janeiro de 33, filho de Fioravante Barleta, emancipador de Barueri. Elisa Mendes, aos 18 anos, através do deputado Diógenes, foi o primeiro funcionário do posto de saúde central, onde trabalhou durante 25 anos. Movido pelo dom de ajudar o próximo, Luiz desempenhou várias funções dentro do posto de saúde. Na falta de pessoas qualificadas, seguindo os ensinamentos do Dr. Geraldo, aprendeu a aplicar injeções, vacinas, visitar doentes, acompanhando os médicos, inclusive sempre tentando resolver humanamente os problemas de saúde pelos quais as famílias passavam. Por morar na mesma rua, no posto de saúde Benedita Guerra Zedron, muitos necessitados de ajuda médica o procuravam pedindo auxílio, o que ele nunca negava. Na mesma rua em que morava também se localizava a Igreja Católica, onde Luiz, por 30 anos, trabalhou voluntariamente, sendo o berço direito do Padre Danilo para organizar eventos, como bailes beneficentes, festas juninas, além de ser um responsável pelos aluguéis e eventos próprios da igreja, o que, apesar de voluntário, exercia com o mesmo empenho do trabalho que lhe garantia o seu sustento e de sua família sustento. Ao mesmo tempo em que trabalhava no posto de saúde, por ser meio período, Luiz também passou a trabalhar na empresa do pai, Fioravante Barleta e Cia Limitada, como vendedor. Após a morte de seu pai, passou a ser sócio da empresa, que passou a se chamar Distribuidora de Bebidas Barleta Limitada, onde trabalhou até o seu encerramento, sem deixar o trabalho voluntário que desempenhava com maior paixão. Papo, não? Como não? Senhor presidente, estou assistindo umas coisas aqui nessa casa que está ficando meio feio a situação, hein? Espera só um pouquinho, vereador. Eu não vou discutir o caso, mas esse projeto não é de autoria do vereador Alan Miranda, está entrando numa carona como oportunista. Eu não admito uma situação dessa, vereador. Ou Vossa Excelência vai agir de uma forma coerente com os demais vereadores, ou vai ficar difícil para Vossa Excelência. Vereador Toninho, vamos só um minutinho. Eu vou despachar e aí nós discutiremos essa questão. Só um minutinho, por favor. Sim, mas isso é uma coisa inaceitável. Todos os vereadores aqui, nós não podemos aceitar uma situação dessa. Entendemos. Já entendeu? Então pode retirar, desconsidere a leitura desse projeto. Senhor presidente, desconsidere a leitura desse projeto, onde inclui o nome Alan Miranda. Presidente, eu peço que retire o projeto após a leitura e, como eu já havia falado com o vereador Rodrigo e também com o prefeito de Barueri, mas como o Toninho está incomodado, também não tem problema, não tem vaidade nenhuma. Nós faremos através do executivo, eu vou levar lá para o jurídico fazer
Vereador Alan Miranda, a pedido do vereador Alan Miranda, autor do projeto, vou consultar o plenário. Já entendi, vereador, só um minutinho. A pedido do vereador autor do projeto, vou consultar o plenário para a retirada do mesmo. O projeto de lei número 19/2020 para a retirada do projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Vereador Toninho, eu peço que Vossa Excelência se contenha, já está retirado o projeto, foi aprovada a retirada do projeto. Vereador, já está retirado o projeto, nós não temos como voltar atrás de uma coisa que já foi lida. Eu peço aos senhores vereadores que se comportem. Vereador Toninho e vereador Alan Miranda se comportem. Aqui é uma casa de leis, não é um ringue. Por favor, eu peço que os senhores vereadores se mantenham. Vereador Toninho, eu peço que você se contenha, vereador. Vereador Cascata. Eu vou suspender a sessão se não parar. Aqui não é circo, aqui é uma casa de leis. A gente já tem problemas muito mais importantes para se tratar aqui, para se resolver, do que uma discussão aqui por causa de nome disso ou daquilo. Então, por favor, senhores vereadores, se contenham. Não tem mais o que discutir, vereador Jânio. Não cabe mais discussão. Eu peço ao primeiro secretário que continue a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei número 20/2020, denominação oficial da Maternal do Jardim Líbano. A Câmara Municipal de Barueri decreta: artigo 1, passa a maternal que está sendo construída na rua Goiânia, esquina com a Estrada das Pitas, no Jardim do Líbano, neste município, a denominar-se oficialmente Maternal Elizabeth Rodrigues Nunes de Mello. Artigo 2. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 4. Revoga suas disposições em contrário. Plenário, vereador Agir Salles Nemer, 16 de março de 2020. Pedro Francisco de Amorim Neto Amorim, vereador. Justificativa. Nascido em 14/6/59, na cidade de Osasco, São Paulo, casou-se em 1980 com Edvar Batista de Mello e constituiu família no bairro Parque Viana, neste município, onde teve 2 filhos, Érica e Eduardo. Iniciou sua carreira na antiga escola Votupoca, quando ainda era de madeira, por volta de 90. Hoje conhecida como Escola Mário Joaquim Escobar de Andrade. Lá prestou serviço por aproximadamente 25 anos, sempre dedicada e disposta a ajudar os alunos e a equipe de gestão, espalhando confiança e sendo sempre muito querida por todos. Daria entrada em sua aposentadoria no ano de 2020 para aproveitar com tempo tudo o que a vida teria a oferecer. Amante de viagens, a família sempre aproveitou as folgas para pegar a estrada acompanhada da família. Este era seu maior prazer, juntar suas paixões, família e estrada. Fato é que no dia 26 de janeiro de 2019, quando voltara de uma dessas viagens, foi vítima de um imprudente motorista alcoolizado, que bateu em seu carro e levando sua vida ali mesmo naquele dia, na região de Mogi das Cruzes. Por sempre ser aquela amiga de todas as horas, nunca mediu nem mensurou esforços para esticar aquela mão amiga e dedicar palavras de apoio e carinho. Sempre acolhedora, colocava todos que cruzavam sua vida como parte da família. Elizabeth, Betinha, sempre teve os alunos como seus filhos e cuidava com o mesmo amor e carinho dado ao esposo, filho, netos e familiares. Dessa forma, a presente propositura justifica-se diante do desejo daquele que tiver a oportunidade de conviver com essa mulher de bem, em homenageá-la, permitindo que
o nome dessa marginal seja dado. Projeto de lei número 20/2020, a Secretaria Legislativa extrai cópia aos vereadores autores da propositura. Comissão de Justiça e Redação. Parecer 022/2020. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei 12 de 2020, de autoria do vereador Wilson Zufa Júnior, que dispõe sobre proibir a utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que causam poluição sonora, com estouros e estampidos, no município de Barueri, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbice de ordem constitucional e sua redação em nada contrariar a técnica legislativa. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 16 de março de 2020. Antônio Fulano Filho, presidente. Francisco dos Reis Vilela, vice-presidente. Reinaldo Aparecido Campos, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 12 de 2020. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei 12 de 2020, de autoria do vereador Wilson Zufa Júnior, que dispõe sobre proíbe a utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que causam poluição sonora, com estouros e estampidos no município de Barueri. Deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 16 de março de 2020. Wilson Zufa Júnior, presidente. Alain Miranda, vice-presidente. Pedro Francisco de Amorim Neto, relator. Comissão de Meio Ambiente, parecer 0001 de 2020. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei número 12 de 2020, de autoria do vereador Wilson Zufa Júnior, que dispõe sobre proíbe a utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que causam poluição sonora, com estouro e estampidos no município de Barueri, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 16 de março de 2020. Wilson Zufa Júnior, presidente. Flávio Lima da Silva, vice-presidente. Alain Miranda, relator. Parecer número 22/2020, parecer número 12/2020 e parecer número 1/2020. Anexar os pareceres aos projetos de origem. Requerimento número 2 de 2020, dispõe sobre retirada de tramitação do projeto de decreto legislativo número 3 de 2020. Senhor presidente, requeiro seja retirado de tramitação o projeto de decreto legislativo número 3 de 2020, que dispõe sobre concessão de título de cidadão benemérito do município de Barueri, o senhor Valdir Cifuentes. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 12 de março de 2020. Fábio Luiz da Silva Romers, vereador. Requerimento número 3 de 2020, retirada de tramitação do projeto de lei número 3 de 2020. Senhor presidente, requeiro seja retirado de tramitação do projeto de lei número 3 de 2020, de minha autoria, que dispõe sobre denominação oficial do Centro de Especialidades, que especifica Centro de Especialidade Cleuso de Oliveira. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 16 de março de 2020. Rodrigues Marques de Figueiredo, vereador. Requerimento número 2/2020 e requerimento número 3/2020. A Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 363 de 2020. Dispõe sobre implantação de faixa de pedestre na Avenida Sebastião Davino dos Reis, na altura do número 786, Jardim Tupanci, em frente ao Centro Diagnóstico neste município. Vereador. A sessão está suspensa.
Vou continuar lendo aqui, tá? Indicação número 364. Tá? Tá não, pô. Suspendeu?
A sessão está reaberta. Eu peço ao vereador Wilson Zufa que continue a leitura do expediente. Vereador primeiro secretário Wilson Zufa, por favor, continue com a leitura do expediente. Indicação 364/2020 dispõe sobre implantação de faixa pedestre na Avenida Henrique Mendes Guerra, na altura número 1130, Jardim Belval, neste município, de autoria do vereador Wilson Zufa. Indicação 365/2020, implantação de faixa pedestre na rua Elvio Monteiro da Silva lá, sendo no começo e no final da rua neste município, de autoria do vereador Wilson Zufa. Indicação número 366/2020 foi sobre implantação de sistema de sinalização de trânsito e via pública semáforos, de autoria do vereador Antônio Furlan Filho. Indicação número 367/2020, realização de cirurgias plásticas reparadoras de abdominoplastia e lipoaspiração pós-gastroplastia bariátrica pela Rede Municipal de Saúde, de autoria do vereador Cascata. Indicação 368/2020, criação do programa Mais Creche, destinado ao atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cadastrada na Rede Municipal de Ensino de Barueri e não matriculadas por ausência de vaga próxima à residência ou endereço referencial do trabalho responsável, de autoria do vereador Cascata. Indicação 369/2020, instituir o programa Organização Voluntária no município de Barueri, de autoria do vereador Cascata. Indicação 370/2020, instituir a política municipal de incentivo ao voluntário para a realização de trabalhos com a população em situação de rua, de autoria do vereador Cascata. Indicação 371/2020, criação de convênios com escolas particulares na cidade para minimizar a falta de vaga nas creches, que atenderia crianças de 0 a 5 anos no município. Indicação 372/2020, possibilidade de intensificar a fiscalização nos descartes de restos de construção, entulhos e lixo na cidade de Barueri, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação 374/2020, dispõe sobre a possibilidade de criar uma coordenadoria que especifica para tratar de interesse de pessoas portadoras de deficiências físicas e mentais, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação número 376/2020, iluminação pública de LED na rotatória Genito Ferreira de Barros, de autoria do vereador Jânio Gonçalves de Oliveira. Indicação 377/2020, instalação obrigatória de sinalização luminosa piscante, indicando a existência de radares nas vias públicas no município de Barueri, de autoria do vereador Cascata. Indicação número 378/2020, instalação de semáforos sonoros para auxiliar travesti de pessoas com deficiência visual e de pessoas com baixa visão e mobilidade reduzida em vias no município, de autoria do vereador Alain Miranda. Indicação 379/2020, implantar no sistema de saúde do município a sedação com óxido nitroso, de autoria do vereador Alain Miranda. Indicação 380/2020, implantar no sistema de transporte de saúde vans para conduzirem pacientes que fazem terapias, pessoas com deficiência não aparente ou portador de alguma síndrome, de autoria do vereador Alain Miranda. Indicação 381/2020, estudo técnico para construção de acesso para interligar as ruas Paissandu, autor número 90, e Rua Lins Gianezella, autor número 250, bairro Vila Nova, de autoria do vereador Alain Miranda. Indicação número 382/2020, foi sobre estudo técnico para instalação de placa de sinalização embarque e desembarque para transporte escolar no perímetro da MF Dalva Fogaça, localizado na Avenida Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, número 1127, bairro Jardim Silveira, de autoria do vereador Alain Miranda. Dispõe sobre troca de iluminação pública, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação 384/2020, troca de iluminação pública, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação 385/2020, poda de árvore, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação 386/2020, plantação de faixa de pedestre na Avenida Exército Brasileiro, no bairro Jardim Tupã, neste município, de autoria do vereador Fabião.
Indicação 387/2020, construção de banheiro público na quadra de esportes na rua Júlio Felcher, Jardim Júlio, nesse município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 388/2020, manutenção das lixeiras em torno da quadra de esportes na rua Júlio Felcher, Jardim Júlio, nesse município, de autoria do vereador Fabião. Indicação 389/2020, dispõe sobre reforma do ginásio de esporte Jardim, Esporte José Momi, Jardim Tupã, de autoria do vereador Silvio Macedo. Indicação 390/2020, plantação de galeria auxiliar de coleta de águas pluviais, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação 391/2020, instalação de brinquedos adaptados a crianças com necessidades especiais, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação 392/2020, colocação de faixa de pedestre, de autoria do vereador Fabinho de Imperial e terceiro secretário. Indicação 393/2020, acabamento de asfalto, de autoria do vereador Fabinho Imperial, vereador terceiro secretário. Indicação número 394/2020, troca de poste de madeira, de autoria do vereador Jânio Gonçalves. Indicação 395/2020, dispõe sobre fornecer álcool gel nas maternais e escolas, de autoria do vereador José Francisco de Lima. Senhor presidente, indica o senhor chefe do executivo, cedindo sua excelência, interceder junto ao setor competente para viabilizar o fornecimento de álcool gel em todas as maternais e escolas do município. Plenário, vereador Jorge Salles Nemer, 13 de março de 2020. Justificativa, justifica a presente propositura, considerando a atual situação de epidemia e pandemia de doenças infecto-contagiosas, sendo a mais preocupante coronavírus. Se torna extremamente necessária essa medida para a prevenção e cuidado com as nossas crianças. É de suma importância a disponibilização de álcool gel em cada sala de aula e demais ambientes existentes nas maternais e escolas. Tal medida visa inibir os vírus transmissores dessa doença com higienização e conscientização dos alunos, que deverão ser orientados a fazerem uso do mesmo. Indicação 396/2020, dispõe sobre fornecer álcool gel em todos os órgãos públicos municipais, de autoria do vereador. Eu acabei de ler aqui. Não li? Ah, então, desculpa aí, meu. Indicação 396/2020, em destaque, dispõe sobre fornecer álcool gel em todos os órgãos públicos municipais. Senhor presidente, indica o senhor chefe do executivo, cedindo sua excelência, interceder junto ao setor competente para viabilizar o fornecimento e reforço de disponibilização de álcool gel em todos os órgãos públicos municipais. Plenário, vereador Jorge Salles Nemer, 13 de março de 2020. José Francisco de Lima, vereador. Justificativa. Justifica a presente propositura considerando a atual situação de epidemia e pandemia de doenças infecto-contagiosas, sendo a mais preocupante coronavírus. Se torna extremamente necessária essa medida para a prevenção da mesma. É de suma importância a disponibilização de álcool gel em todos os setores do órgão público municipal. Tal medida visa inibir o vírus transmissor dessa doença com a higienização e conscientização. Indicação 374/2020, dispõe sobre a possibilidade de criar uma coordenadoria específica para tratar de interesses de pessoas portadoras de deficiências físicas e mentais. Senhor presidente, indica o senhor chefe do executivo, interceder junto à secretaria competente quanto à possibilidade de criar uma coordenadoria específica para tratar de interesses de pessoas portadoras de deficiências físicas e mentais neste município. Plenário, vereador Jorge Salles Neber, 10 de março de 2020. Rafael Valério Carvalho, Rafa, agente da gente, vereador. Justificativa. Justifica a presente propositura tendo em vista que a deficiência física, auditiva, visual, intelectual, mental, múltiplas deficiências, síndromes como a síndrome de Down, síndrome de Rett, autismo, lesão cerebral, outros quadros ou condições de saúde, necessitam de uma coordenadoria específica que possa cuidar de seus interesses em meio a tantas leis e normas que alteram diuturnamente. É comum que pessoas portadoras de doenças graves ou mesmo os responsáveis por estes pacientes desconheçam quais são os direitos ou benefícios existentes que podem contribuir para melhorar a condição de vida dos mesmos, bem como, indiretamente, dos responsáveis que auxiliam essas pessoas. A coordenadoria servirá para atendimento em geral, como marcação de consultas, transporte, medicamento, auxílio psicológico, assistência social, entre outros serviços. As doenças crônicas ou graves são doenças de evolução prolongada, permanente, para as quais atualmente não existe cura, afetando negativamente a saúde e funcionalidade do paciente. No entanto, os seus efeitos podem ser controlados, melhorando sua qualidade de vida. A bem da verdade,
Quando não há ninguém na família que seja portador de alguma doença grave, é normal não se interessar em buscar mais informações ou mesmo ignorar uma notícia que ouvimos ou vemos no jornal, revista ou TV. Mesmo que tal situação não seja uma realidade na família, é quase impossível se dizer que não conhecemos um vizinho, parente de um amigo, conhecido do trabalho, ou escola ou do meio social em que vivemos, que seja portador de doença grave e que possa estar precisando de ajuda. Por isso, é importante despertar essa preocupação com o próximo, buscando repassar todo tipo de informação e conhecimento que de alguma forma vá contribuir para que estes portadores busquem melhorar sua condição de vida e suas famílias, requerendo junto aos órgãos municipais, estaduais e federais o reconhecimento de seus direitos. Indicação 397/2020, dispõe sobre instalar equipamento de som acústico no local que especifica, de autoria do vereador José Francisco de Lima. Indicação 398/2020, implantação de sistema eletrônico de senhas na UBS Rede Municipal, de autoria do vereador José Francisco de Lima. Indicação 399/2020, dispõe sobre regularização e edificações previstas no decreto 8.165 de 13 de setembro de 2015, que regulamentou a lei complementar 8.165, 9 de 6 de 2015, que regulamentou a lei complementar 9 de 6 de 2015, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação 400/2020, implantar área de lazer infantil dentro das quadrinhas na rua Lourenço Zácaro, sem número, com a rua Ponte de Pedras, Jardim Califórnia, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação 401/2020, construção de UBS, Unidade Básica de Saúde, no bairro Chácaras Marco, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação 402/2020, acabamento da ponte da Estrada dos Romeiros sobre a rodovia Castelo Branco, próximo à Praça das Bandeiras, sentido bairro Centro, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação 403/2020, dispõe sobre implantação de academia ao ar livre em conjunto habitacional Jardim Paulista, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação 404/2020, implantação de lâmpadas de LED em escadão no Parque Viana, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação 405/2020, reforma e ampliação da EMEI Ana Irene Matarazzo de Freitas, no Parque Viana, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação 406/2020, reforma da MF Mário Joaquim Escobar de Andrade, no Parque Viana, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação 407/2020, realização de estudos referentes à implantação de lombada em via pública no Parque Viana, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação 408/2020, concretagem do barranco do conjunto habitacional Jardim Maria Cristina, de autoria do vereador Barrão. Indicação 409/2020, retirada de entulho e capinagem na área do CH, Jardim Maria Cristina, de autoria do vereador Barrão. Indicação 410/2020, dispõe sobre manutenção das grades de proteção do conjunto habitacional Jardim Maria Cristina, de autoria do vereador Barrão. Indicação 411/2020, reforma da caixa d'água do conjunto habitacional Jardim Maria Cristina, de autoria do vereador Barrão. Indicação 412/2020, reforma e manutenção do telhado do conjunto habitacional Jardim Maria Cristina, de autoria do vereador Barrão. Indicação 403/2020, construção de área de lazer na rua Lucrécia Borges, altura aproximada do número 360 do Jardim Califórnia, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação 414/2020, abertura de rua e com toda a infraestrutura entre a rua Júlio Prestes, altura número 248, com a rua Getúlio Vargas, entre os números 248 e 278, Jardim Beval, neste município, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação 415/2020, reforma da praça localizada na Alameda Antuérpia, altura número 427, com a Alameda Marcélia, altura número 17, com limpeza, iluminação, poda de órvore, implantação de uma academia ao ar livre, Recanto Friné, neste município, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação 416/2020, troca de iluminação pública convencional por lâmpadas de LED na rua Dionísio de Souza Ramos, no Engenho, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva.
Indicação 417/2020, demarcação de solo com divisão de vias, pintura de faixa de pedestre em toda extensão da rua 15 de novembro, Vila Nova, Jardim Bieval, neste município, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação 418/2020, demarcação de solo com divisão de vias e pintura de faixa de pedestre em toda extensão da rua Luiz Genezela, Vila Nova, Jardim Bieval, neste município, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação 419/2020, instalação de aparelhos de ginástica na praça localizada na rua Henrique Gonçalves Batista, vereador Silvio Macedo. Indicação 420/2020, revitalização de praça localizada na rua Júlio Felt, Jardim Júlio, nesse município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 422/2020, implantação de iluminação pública LED na Estrada Velha Itapevi, autoria número 4932, Vale do Sol, Barueri, de autoria do vereador Wilson Zuff. Indicação número 423/2020, agentes de trânsito em frente à escola EMF, professor Nestor de Camargo, para prevenir acidentes na travessia da Avenida João Rodrigues Nunes, Parque Imperial, neste município, de autoria do vereador Wilson Zuffa. Indicação 424/2020, reconstrução de canaleta na travessia Barueri, com a rua Maria Luísa, Vila Boa Vista, nesse município, de autoria do vereador Silvio Macedo. Indicação 425/2020, recapeamento da Travessa Barueri, Vila Boa Vista, nesse município, de autoria do vereador Silvio Macedo. Indicação número 426/2020, proceder colocação de aparelho de ginástica ao ar livre, construção de área de lazer, de autoria do vereador e terceiro secretário Fabinho Imperial. Indicação 427/2020, adequação de solo e pavimentação, de autoria do vereador e terceiro secretário Fabinho Imperial. Indicação 428/2020, criação do Centro de Formação e Capacitação para os Profissionais de Saúde, de autoria do vereador Robertinho. Indicação 429/2020, foi sobre construção de estacionamento na rua José Roberto, de autoria do vereador Robertinho. Indicação número 430/2020, plantação de FIEB, Escola MF Caio Prado Júnior, de autoria do vereador Robertinho. Indicação 431/2020, construção de viaduto neste município, de autoria do vereador Robertinho. Indicação 432/2020, construção de clínica de reabilitação para pessoas debilitadas e acamadas, de autoria do vereador Robertinho. Indicação 433/2020, reforma de escadão, de autoria do vereador Chico Vilela. Indicação 434/2020, instalação de playground, de autoria do vereador Chico Vilela. Indicação número 435/2020, reforma, pintura e paisagismo da quadra e praça da rua Canal da Mancha, bairro Jardim Regionalista, de autoria do vereador José de Mello. Indicação 436/2020, divulgar o direito que a pessoa com transtorno de espectro autista tem de utilizar as vagas reservadas para os deficientes nesse município, de autoria do vereador Reinaldo Campos. Indicação número 437/2020, estudo da possibilidade de deixar a quarta faixa da saída 26B da Castelo Branco, próximo à Praça Rotary contínua, de autoria do vereador Reinaldo Campos. E indicação 438/2020, atendimento prioritário para marcação de consultas dermatológicas e oftalmológicas às pessoas portadoras de acromatose, albinismo na rede municipal de saúde em Barueri, de autoria do vereador Reinaldo Campos. As indicações número 363 a 365/2020, todas de autoria do vereador Wilson Zuffa. A indicação 366/2020, do vereador Toninho Furlan. As indicações 367 a 370/2020, todas do vereador Cascata. As indicações 371 a 375/2020, todas do vereador Rafa Gente da Gente. A indicação 376/2020, do vereador Jânio Gonçalves. A indicação número 377/2020, do vereador Cascata. As indicações número 378 a 382, todas de autoria do vereador Alain Miranda. As indicações 383 a 385/2020, do vereador Luizinho do Camargo.
As indicações 386 a 388/2020 do vereador Fabião. As indicações 389/2020 do vereador Silvio Macedo. As indicações 390 a 391/2020 do vereador Luizinho do Camargo. As indicações 392 e 393/2020 do vereador Fabinho do Imperial. A indicação 394/2020 do vereador Jânio Gonçalves. As indicações 395 a 398, todas de autoria do vereador Zé Baiano. As indicações 399 a 402/2020 do vereador Rodrigo Rodrigues. As indicações 403 a 407, todas do vereador Neto Amorim. As indicações 408 a 412/2020, todas de autoria do vereador Barrão. A indicação 413/2020 do vereador Rodrigo Rodrigues. As indicações 414 a 418/2020 do vereador Luiz Mercado Silva. A indicação 419/2020 do vereador Silvio Macedo. As indicações 420 e 421/2020 do vereador Fabião. As indicações 422 a 423/2020 do vereador Wilson Zufa. As indicações 424 e 425 do vereador Silvio Macedo. As indicações 426 e 427 do vereador Fabinho do Imperial. As indicações 428 e 432/2020, todas do vereador Robertinho. As indicações 433 e 434 do vereador Chico Vilela. A indicação 435/2020 do vereador José de Melo. E as indicações 436 a 438, todas do vereador Reinaldo Campos, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Encerrada a fase do expediente, passo a ordem do dia para serem discutidas e deliberadas as matérias organizadas em pauta. Solicito aos vereadores que registrem presença para que possamos dar início à fase da ordem do dia.